Então pessoal, de volta aqui com mais um vídeo na nossa série de vídeos sobre cinemática. Na aula passada, no último vídeo, a gente mostrou, né, como que demonstrou essa equação aqui, que é conhecida como a equação de Torricelli, né, uma equação que não necessita do tempo. E na aula de hoje, eu vou retornar àquela situação inicial lá na introdução que a gente viu. Tinha o nosso carrinho do Batman, né, que ele se deslocava de A para B, e a gente fez a trajetória e analisou o gráfico do espaço em função do tempo. Nessa aula aqui eu quero fazer a análise com vocês dessa mesma situação aqui, o gráfico da velocidade em função do tempo. Como ficaria o gráfico da velocidade em função do tempo? Bem, para isso a gente precisa analisar em cada ponto aqui como sua velocidade variou. Na outra aula a gente analisou como o espaço variou. Agora vamos analisar como a velocidade variou aqui durante esse deslocamento aqui de A para B. Então vamos lá. Aqui nós temos os segundos, né? De 0 a 1 segundo, pessoal. De 0 a 1 segundo, esse móvel aqui, esse carrinho aqui, ele estava descendo uma ladeira, ó. Então, sua velocidade foi aumentando. Estava descendo a ladeira, sua velocidade foi aumentando. Mas aqui, antes de completar um segundo, imediatamente antes de completar um segundo aqui, ó, ele começou a subir a ladeira. Então, sua velocidade aumentou e diminuiu um pouco. Então, desse trecho aqui, de 0 até 1 segundo, sua velocidade aumenta e diminui um pouco. De 1 a 2 segundos, em 1 segundo ele já estava subindo a ladeira. E em 2 segundos, ó, ele estava chegando aqui em cima. Se ele estava subindo a ladeira, sua velocidade foi reduzindo, foi andando cada vez mais devagar. Então, ó, o gráfico de 1 segundo a 2 segundos, ó, continua, ó, diminuindo até chegar no início da ladeira, que seria mais ou menos aqui em 2 segundos. A partir de 2 segundos aqui, ele vai descer uma ladeira menor do que essa, ó. Está descendo a ladeirinha aqui. Então, sua velocidade aumenta, mas não aumenta tanto como nesse caso aqui. Quase do mesmo jeito. Então, de 2 a 3 segundos a velocidade aumenta. Até aqui, antes de completar 3 segundos, ele para. Ó. Sua velocidade aumenta, mas ele para. Então a velocidade ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E tem essa redução a zero. Porque se ele está parado, a gente já viu, para estar em repouso, a velocidade tem que ser igual a zero. Então houve essa redução aqui. E isso aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Muito simples de entender, ó. Você forma isso aí. Agora, vamos voltar aqui. No início do vídeo, eu estava falando sobre movimento progressivo e retrógrado. E eu disse para ter cuidado para não confundir com movimento acelerado, né, e retardado. O que é o movimento acelerado? É aquele em que existe um aumento de velocidade. Então, ó, desse ponto aqui até aqui, antes de completar 1 segundo, ó, quando sua velocidade estava aumentando, eu tenho um movimento acelerado, porque é aquele em que a velocidade está aumentando. Desse ponto aqui, antes de completar 1 segundo, desse ponto aqui até esse aqui, sua velocidade estava diminuindo. Então eu vou ter, ó, um movimento retardado, diminuição, ó, da velocidade. Aqui a velocidade passa a aumentar novamente até 3 segundos, onde ela para. Então daqui desse ponto até esse ponto aqui, sem completar 3 segundos, até onde ela estava aumentando, eu tenho um movimento o quê? Acelerado. E essa aceleração não precisa ser uniforme. Esse aumento de velocidade não precisa ser uniforme. Basta que a sua velocidade esteja aumentando para que o movimento seja dito acelerado, tá? Mas como eu já disse, dentro da cinemática, assim, dentro da física, assim, no ensino médio, você só vai considerar o caso em que a aceleração está constante, tá? Então pessoal, só para descontrair um pouco, vamos ver essa questão do movimento acelerado e retardado nesse jogo aqui do Batman, tá? Então aqui, tá aqui o carro do Batman. Nesse momento aqui, ó, o movimento está acelerado. Agora retardado. E agora acelerado, ó. Aumentando velocidade e agora retardado. Você percebe que o cara ali disse
ele está na cola, continua acelerando, ou seja, continue aumentando a taxa de variação da velocidade, tá? Isso aí só para descontrair um pouco. Agora vamos visualizar as 4 situações, porque eu falei no início do vídeo, lá no primeiro vídeo sobre isso, eu falei de movimento progressivo, retrógrado, e agora eu falei de movimento acelerado e retardado. Então eu posso ter combinações desses 4 tipos de movimento aí. Ó. O movimento ele pode ser acelerado, ou seja, sua velocidade vai aumentar, que é nesse caso aqui que ele vai descer essa rampinha, essa bolinha vai descer essa rampinha, sua velocidade vai aumentar. Então ele é acelerado por conta disso. E ele será progressivo porque seu espaço vai aumentar, ó, ele está caminhando no sentido de aumento do seu espaço. Eu posso ter também um movimento acelerado, mas retrógrado. Acelerado porque ó, sua velocidade ele vai descer essa rampa aqui, essa ladeira. Então sua velocidade aqui ó, vai aumentar. Então nesse ponto aqui ó, continua sendo acelerado. Mas agora ele vai ser retrógrado porque ele vai caminhar no sentido de diminuição do valor do seu espaço aqui, ó, o valor da sua posição. Então ele é acelerado e retrógrado. Eu posso ter aqui um terceiro caso de movimento retardado e progressivo. Retardado porque sua velocidade vai diminuir, ou ele vai subir a ladeira, sua velocidade vai diminuir. E será progressivo porque a posição dele está aumentando, ou seja, ele está se distanciando do zero. Aqui também ó, é progressivo porque eu estou se distanciando do zero no sentido positivo, tá? Se eu estiver me distanciando no outro sentido negativo, ele vai ser retrógrado. Então, no sentido de aumento aqui. E o outro caso também que eu posso ter é o movimento retardado e retrógrado. Retardado porque ele vai subir a ladeira aqui, ó. Então será retardado porque sua velocidade vai diminuir. E será retrógrado porque ó, eu estou caminhando no sentido de diminuição do meu espaço. Então tem essas 4 situações aí. Perfeitamente o movimento acelerado e o retardado ele pode ser combinado com o progressivo e o retrógrado. Eu tenho origem nessas 4 equações, nessas 4 situações aqui, tá? Voltando à situação lá do Batman, mesma situação do slide anterior, em que nós temos esse deslocamento aqui do Batman, eu queria fazer a análise com vocês do gráfico agora da aceleração em função do tempo. Como é que fica o gráfico da aceleração em função do tempo? Para fazer o gráfico da aceleração em função do tempo, vamos retornar ao gráfico da velocidade que a gente acabou de ver. Perceba, nesse gráfico da velocidade aqui, eu tenho uma variação aqui não regular da velocidade. Ó. Isso aqui não se assemelha a uma reta. Vou explicar melhor isso aqui para vocês. Aqui eu tenho um valor inicial, velocidade 0. E esse valor aumentou e diminuiu. Para fazer o gráfico da aceleração em função do tempo, eu preciso considerar, lembrando, eu vou tomar aqui um valor médio. Ou seja, eu vou considerar o valor final, o valor inicial aqui nesse caso, e o valor final. E aí eu vou considerar em média ó, que a aceleração ela sofreu essa variação aqui. Foi uma variação linear. Porque se não for linear, a aceleração não vai ser constante. Isso já foge do campo do estudo da cinemática para nível médio. Então vamos considerar só valores médios aí, valores que são retas, na verdade, os valores médios. A gente já viu que se a aceleração está constante, a velocidade varia de acordo com uma reta. O gráfico é sempre uma reta. Ou os pedaços do gráfico aqui nesse caso, ó, de 0 a 1 segundo, foi uma reta. Aqui também, aqui também, aqui também. Agora vamos analisar, já que temos esse valor médio, vamos analisar como fica a aceleração. Pessoal, se a velocidade subiu, aumentou de acordo conforme uma reta aqui, de acordo com a função do primeiro grau no tempo, isso indica que a aceleração estava constante em algum valor aqui. A gente já viu isso em aulas anteriores. Aqui, ó, se a velocidade diminuiu de forma linear, de 1 a 2 segundos, isso é porque a aceleração ficou o quê? Negativa, constante e negativa em um valor aqui. O valor A2. Aqui a velocidade ó, de 2 a 3 segundos, a quase 3, né? Nesse caso aqui não completou a 3. Mas até esse ponto aqui, ó,
a velocidade ela aumentou de forma linear. Então, novamente, eu tenho aqui ó, a aceleração constante em um valor positivo aqui. Esse valor aqui é menor do que esse, porque nesse caso aqui, a aceleração aumentou, mas não foi tão rápida, a inclinação não foi tão acentuada como nesse caso aqui, ó. Porque aqui ele desceu uma ladeira maior, tá? Então por isso esse valor médio aqui eu extrapolei aqui só para dar um entendimento melhor. E aqui, ó, veja que não completou aqui 3 segundos. Até esse ponto aqui não completou 3 segundos ainda. Porque para completar 3 segundos, perceba que o nosso Batman aqui, ele parou aqui. Se ele parou nesse ponto, a sua velocidade reduziu a zero, ó, com muita violência, vou dizer assim. Foi muito brusco essa redução de velocidade. Isso indica que nesse estreito intervalo de tempo aqui, a aceleração ficou constante no valor negativo, mas num valor negativo bem alto. Ou seja, aqui ó, no valor bem inferior a esse aqui. Porque ó, aqui eu tenho uma inclinação negativa maior do que nesse caso aqui. Entendido? Muito bem. Eu quero só mostrar uma propriedade do gráfico, na verdade relembrar, né? A gente viu que a área, quando eu estou falando do gráfico da aceleração em função do tempo, a área desse gráfico aqui vai indicar o que? A variação de velocidade. A área vai indicar a variação de velocidade. E lá no gráfico da posição em função do tempo, ou seja, da velocidade em função do tempo, essa área aqui, essas áreas aqui, a somatória de todas elas vão indicar a variação total de espaço até esse tempo aqui, 3 segundos. Ou seja, essa variação de espaço aqui, o tanto que o móvel andou, é dado pela soma, pela área total aqui, que a gente pode aproximar por 3 triângulos, tá? Aqui eu ia ter um valor médio, porque eu não estaria calculando essa área aqui. Estou calculando o valor médio, estou desconsiderando essa área aqui, esse pedaço. Então isso aqui seria um valor médio, nesse caso aqui. Muito bem. Então essa aula eu vou deixar até aqui. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe aí, deixe seu comentário aqui embaixo para que eu possa estar trazendo vídeos cada vez melhores. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu!